Boa tarde, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu sou o pastor Marlon Souza, pastor da Igreja do Nazareno aqui em Carandaí, Minas Gerais. E eu estou aqui para estudar com vocês, estudarmos juntos, a carta de Tiago. Essa carta que tem um conteúdo tão importante para os nossos dias, E eu queria estudar junto com você nessa tarde um pouquinho desta carta tão importante para nós. Amém? Mas antes disso, eu gostaria de orar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença. Queremos Te pedir, ó Deus, nos auxilie, nos ajude, nos dá entendimento, ilumina, Senhor, o nosso entendimento para que nós possamos estudar a Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, absorver de forma limpa, sem preconceito, ó Deus, a Tua palavra e que ela possa nortear, ó Deus, a nossa vida. Nos ajude, me ilumina, Senhor, me ajude, Pai. Ilumina este irmão que está me ouvindo, que ele possa também, Senhor, junto comigo, Pai, aprender a Tua palavra nesta tarde. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos lá? A carta de Tiago é uma carta com um conteúdo muito importante. A carta de Tiago faz parte das epístolas gerais, ou universais, e é uma carta que tem 5 capítulos. Ela foi escrita, Tiago, ao escrever, escreveu esta carta para judeus que estavam dispersos, judeus cristãos que estavam dispersos, e ele vai escrever essa carta com uma linguagem muito prática, Então, eu queria fazer com vocês aqui um breve panorama desta carta e a gente partimos então para o conteúdo. Eu vou dividir as aulas em 5, Eu vou estudar hoje só o primeiro capítulo, tá bom? Se Deus assim nos permitir. Então eu quero fazer com você uma introdução rápida e a gente parte então para o capítulo 1, tá bem? Bom, quem escreveu esta carta? Quem é Tiago? Quem é esse Tiago que escreveu esta carta? Nós temos aí pelo menos 3 sugestões de quem pode ser este Tiago. Lembrando que o nome Tiago naqueles dias era um nome comum, e nós temos vários Tiagos na Bíblia. Pelo menos 3 aí se destacam para ser o autor possível autor desta carta, tá bom? O primeiro está lá em Mateus capítulo 10, verso 2, que é o Tiago, filho de Zebedeu. Este era discípulo de Jesus, era um dos apóstolos, Ele é irmão de João. Lembra de Pedro e João? Pedro, Tiago e João, os 3 que andavam mais próximos de Jesus. Então, João e Tiago eram irmãos e Pedro ali andava junto, Esse é um dos que é sugestionado para ser o autor desta carta. Porém, a possibilidade é muito pequena, tendo em vista que Tiago foi morto, por Herodes. Ali em Atos, capítulo 12, verso 1 e 2, tem esse registro. Olha o que diz o texto. Porque por aquele tempo, o rei Herodes agiu contra alguns da igreja e matou o apóstolo Tiago, irmão de João. Então, Tiago foi morto. Então, a probabilidade deles ter escrito essa carta é nula, ou muito pequena. O outro que poderia ser o seu autor é Tiago, filho de Alfeu. Este era primo de Jesus, mas a gente não tem também muitos registros a respeito dele. Também está registrado lá em Mateus 10, agora no versículo 3, esse Tiago, filho de Alfeu. Ele era um primo de Jesus, mas ele não tem muitos... na verdade, a Bíblia não relata muita coisa a respeito dele, a não ser o nome, e a história também não. Então, tendo em vista que Tiago foi escrito por alguém que tinha muita autoridade, a probabilidade de ter sido esse Tiago, filho de Alfeu, também é muito pequena. E a terceira opção, que para mim é a mais cabível, e acho que a de maioria aí pensa como eu, é Tiago, o meio-irmão de Jesus. Tiago, segundo está escrito lá em João, capítulo 7, verso 5, não creu em Jesus enquanto Jesus estava vivo. João 7, 5 diz, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, Tiago só foi crer em Jesus depois da sua ressurreição,
e até então eles andavam ali, observavam Jesus, mas não acreditavam que ele era, perdão, irmãos, que ele era o Filho de Deus. Tá bom? Tiago estava em Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo desceu, Tiago era um dos que estavam ali, né? Ele faz parte do início da igreja apostólica. Isso está lá registrado em Atos, né, 1:13. E Tiago então se torna aí um líder na igreja de Jerusalém. Nós vamos ver isso lá em Gálatas 1:19, né? Paulo faz um registro, ó. Gálatas 1:19 diz: e um dos outros apóstolos, o único com quem me encontrei naquela vez foi Tiago, o meu irmão de Jesus. Isso também está lá, deixa eu ver aqui, em Atos 15:13, né? Tiago, ele toma a palavra e ele vai expressar, então ele vai bater o martelo da decisão daquele concílio. Lembra do concílio de Atos 15, né? Sobre ali o peso que os judeus estavam querendo impor sobre os gentios, né? O apóstolo Paulo sobe a Jerusalém para discutir esse assunto. Os líderes se reúnem e Tiago então toma a palavra e dá ali a sentença, né, que vai ser lida nas igrejas gentílicas. Então Tiago se torna alguém de uma importância muito grande para a igreja, alguém com autoridade. Tendo em vista que a carta de Tiago é uma carta que tem muitos imperativos, né, muitas ordenanças, muitas ordens, é alguém que tinha autoridade para falar, alguém que a igreja ouviria, obedeceria. Então não poderia ser alguém sem expressão, teria que ser alguém com muita expressão. Por isso, reforça a ideia, né, de que Tiago tenha sido o escritor desta carta. Amém? Dito quem é o escritor, se pergunta, né? Quando que foi escrita? Essa carta não tem aí algumas pessoas que não acreditam que foi Tiago, o irmão de Jesus, né? Alguns teólogos não acreditam que foi Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu essa carta. Esses acreditam que a data é mais contemporânea, né? E aqueles que acreditam que foi Tiago, pelo menos jogam uma data por volta de 62, 63 para trás, né? De 62, 63 para trás, porque Tiago morre, né, em 62, segundo Flávio Josefo, né? Josefo vai dizer que Tiago foi morto por Herodes. E então, se ele foi morto em 62, alguns dizem 63, essa carta já foi escrita antes. Outra coisa que determina mais ou menos a data é o fato de que Tiago não menciona na sua carta o que aconteceu lá em Atos 15, o concílio de Jerusalém, né? Ele não fala nada disso, a respeito de nada disso na sua carta. E isso mostra, mostrando que ele lá atrás, né, em Atos 15, toma a palavra, fala, era uma coisa importante para a igreja, era algo importante, uma data importante para a igreja. Eu imagino que se ele estivesse escrevendo, ele mencionaria isso, a menos que isso ainda não tivesse acontecido. O concílio de Jerusalém acontece em meados do século I, né? Então, provavelmente Tiago tenha escrito essa carta antes do ano 50. Então, há uma lacuna de tempo aí. Eles acreditam que essa carta foi escrita de 44 até 49, por esses motivos. Então, de 44 a 49, aproximadamente, aí foi escrita esta carta. Eu já disse para vocês que ela foi escrita para judeus cristãos que estavam dispersos, né? A diáspora, né? Aqueles cristãos que estavam espalhados. E Tiago então escreve para estes irmãos. Isso está registrado lá em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 1 diz: Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontravam na dispersão. Saudações. Então ele cumprimenta aqui esses irmãos, né? Essa linguagem 12 tribos era usada para se referir então aos judeus. Amém? Tendo dito isso, nós vamos entrar aqui então no tema da carta, né, no capítulo 1 propriamente dito.
Bem, você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Se você tem a sua Bíblia, de repente um aplicativo no celular, acompanhe comigo o texto. Tiago, capítulo 1. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, a primeira parte aqui, Tiago vai falar a respeito das provações, né? De como o cristão deve se sentir em relação a ser provado. E é muito interessante, porque ele diz, meus irmãos, ele começa fazendo saudação, né? A saudação aos irmãos, e antes da gente entrar aqui no versículo 2, é importante destacar, né, como ele se porta. Aquele Tiago que não acreditava em Jesus Cristo, né, que provavelmente tinha dificuldade para reconhecer em Jesus um Senhor, né, o Filho de Deus, provavelmente Tiago tinha essa dificuldade, mas aqui na carta mostra como o coração de Tiago mudou, né? Como essa crença agora em Cristo transforma o seu coração. Porque olha para você ver como ele começa a carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, para alguém que até há pouco, né, não acreditava em Jesus, não acreditava nele como Senhor, talvez até via ele, né, como um herege, alguém que estava blasfemando contra Deus. Agora, uma vez que ele experimentou, que ele foi, né, transformado por esse Evangelho, por esse Jesus, ele muda a sua forma de enxergar, né? E a gente percebe isso na escrita, porque ele diz servo de Deus e do Senhor Jesus. Ele poderia ter dito servo de Deus e irmão do Senhor Jesus, servo de Deus apenas, né? Ele não precisava ter colocado aqui necessariamente Jesus e do Senhor Jesus, mas ele faz questão de colocar Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Isso mostra o coração de Tiago, né? E partindo para o verso 2, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações. Aqui é muito interessante o que o Tiago está dizendo, porque ele não fala só que você tem que passar por provação, e ele nem fala que você tem que passar por provação simplesmente feliz, mas ele diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por uma provação, por duas provações? Não, por várias provações. Então, ele diz, né, aqui que a gente precisa estar alegre, feliz, quando nós formos provados. Por quê? Porque a intenção de Deus em nos provar é nos aprovar, é nos tornar melhores no final da provação, né? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança ou paciência. A palavra aqui no original é hipomone, né? Que quer dizer aquela paciência que é o carregar sobre os ombros situações, mas também a ternura de carregar nos ombros os fiéis feridos que lhes foram confiados. Então, a palavra hipomone, a ideia aqui de provação, né, é ter paciência diante das circunstâncias, ter paciência diante das adversidades. A provação produz em nós uma paciência, uma perseverança, uma condição, né, de passarmos pelas adversidades, pelas provações. Então ele diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações.
o passar por tribulações, né? E isso para os nossos dias não tem sido simples, né? Os cristãos têm desistido por muito pouco, irmãos. Nós vemos aqui esses homens de Deus, como eles foram mortos, né? Uns apedrejados, né? Alguns acreditam que Tiago foi martirizado, outros acreditam que ele foi jogado de cima do templo, né? Eusébio de Cesareia, falando sobre isso, né? Falando sobre a morte de Tiago, vai dizer que ele foi julgado, né? Do templo num complô para matá-lo, né? E quando ele cai, ainda não estando morto, eles batem nele até a morte, né? Então a gente vê como que aqueles homens se entregavam, como eles davam a sua vida para o Evangelho, para a palavra de Deus, né? Então Tiago está escrevendo com autoridade, porque ele sabia o que era sofrer por causa de Jesus, o que era ser perseguido por causa de Jesus. E muitas das vezes nós, os cristãos de hoje, somos muito dodóis, né? A gente fica todo chateado quando as coisas não saem como a gente quer. E Tiago nos mostra que nós precisamos passar pelas provações com alegria. Por que com alegria? Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, uma vez que você passa pela aprovação firme, fiel, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. A ideia de perfeito aqui não é a concepção que nós temos latinizada de perfeito, né? Na América Latina, a ideia de perfeito vem de perfectus, que é 100% alguma coisa, aquele que é sem defeito. Mas a ideia de Tiago aqui não é essa perfeição de 100% alguma coisa, ser perfeito, sem defeito. Não. A ideia de Tiago aqui ter a ação completa para que sejais perfeito. A ideia aqui é finalidade, vem da raiz telos, né? Que traz para nós a ideia do grego de finalidade, cumprir um propósito. Então, eu tenho aqui uma xícara. Qual é o propósito da xícara? Ela guarda aqui, né? Ela mantém, né, dentro de si um líquido, né, alguma coisa, e ela tem uma espessura um pouco mais grossa, térmica, que vai evitar que isso me queime. Então, a finalidade dela é conter alguma coisa, mas se ela tiver uma fissura e o líquido aqui dentro vazar, ela perdeu o propósito, né? É uma ilustração que eu ouvi do pastor Vinícius, a respeito de uma caneta, por exemplo, né? Você tem uma caneta Montblanc e uma caneta Bic, né? De um em pouquinho aí, uma caneta Montblanc de milhares de reais. E você precisa assinar um documento muito importante. Só que você pega a Montblanc e vai assinar, ela não funciona. Ela te deixa na mão. É uma caneta de milhares de reais, mas na hora que você vai assinar, ela não funciona, não tem tinta, não funciona. E você pega ali uma Bic, né? Nós vimos aí o presidente assinando alguns documentos importantes com uma Bic, né? E aí mostra um pouco desta ideia de que eu estou falando para os irmãos. Você pega uma Bic e a Bic escreve, ou seja, ela cumpriu o propósito para o qual ela foi criada, que é escrever, não importando se é uma Montblanc ou uma Bic, né? O fato é de que ela precisa cumprir o propósito. Então a ideia de Tiago aqui de perfeição, é a ideia de cumprir a finalidade para a qual você foi criado. Ou seja, a aprovação produz em você perseverança, né? E uma ação completa dessa perseverança vai trazer você a uma maturidade, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes, ou seja, maduros. Cristãos maduros se formam no meio do fogo. Você nunca vai conseguir ser um cristão maduro se você não passar por provações, por privações. A provação produz em nós maturidade, porque ela nos aperfeiçoa, ela nos empurra para frente.
Então é disso que Tiago está dizendo, é isso que ele está falando para aquela igreja. Olha, sede feliz quando você for provado, porque quando você for provado, você vai sair do outro lado mais forte, você vai sair do outro lado mais firme, você vai sair do outro lado maduro, né? E esta é a ideia de cristianismo. Ser cristão é melhorar, é amadurecer, se eu fui santo ontem, eu preciso ser mais santo hoje. Foi o que o nosso irmão disse no vídeo passado sobre a igreja de Tessalônica. Então, irmãos, essa é a ideia de Tiago. Nós precisamos amadurecer, sairmos da infância, né, do leite, como Paulo disse, e passarmos agora a sermos maduros na vida cristã. Amém? Verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então aqui ele vai dizer a respeito da sabedoria. Ele está falando a respeito de provações, né? De ser provado, né? E agora ele vai falar a respeito, perdão, os irmãos, é porque meu suporte aqui tá complicado. Ele vai falar a respeito de você pedir sabedoria a Deus. Sabedoria para quê? Sabedoria para passar por provações, por lutas. Ele está dizendo, mas quando você for pedir sabedoria a Deus, peça com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não vai alcançar o favor de Deus. Quando você pedir a Deus, peça acreditando que Ele vai te dar. Porque se você pedir duvidando, Ele não pode te dar. Né? Na verdade ele é Deus, ele pode fazer qualquer coisa, né? Mas ele não vai te dar por fato de princípios. Nosso Deus é um Deus que trabalha em princípios, né? E se você duvida no seu coração, você impede que ele haja. Então Tiago está dizendo, quando você pedir, peça com fé. Não suponha o que ele diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Qual homem? O homem de ânimo dobre, né? Aquela pessoa que duvida. Não suponha que você vai alcançar. Se você não acreditar naquilo que você está pedindo, naquilo que você está orando, Deus não vai te responder. É preciso ter fé, né? Verso 9. O irmão